A paz de Cristo para todos, sejam aqui muito bem-vindos à lição 2, classe de adultos, com o título Vem o Fim, tá certo? Muito obrigado aos irmãos que nos acompanham. Eu sou o professor Denis Pereira, estou há mais de 20 anos com a EBD. Muito obrigado a você que nos acompanhou com orações durante essa semana, pela situação que nós vivemos, pela perca do meu cunhado, que a esposa dele está aqui, a filhinha, não é? Ela é irmã da minha esposa, então não quero falar alto, por favor, nos compreendam. Por isso que ainda é sexta-feira, eu estou gravando a aula agora, vou postar agora. Muito obrigado vocês que nos cobriram de oração, que nos abraçaram. Quem não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha no meu Instagram, nos posts anteriores, você vai saber. Continuem orando aí pela nossa família, tá certo? Pegue sua Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar a lição 2 aqui na classe dos adultos, aqui na nossa linda escola dominical. Lembrando que tem links interessantes aqui na descrição do vídeo. Eu estou mostrando aqui para vocês, ó, deixa só eu ajustar aqui. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na tela do celular, ó, você quer esse tipo de arquivo para você abrir na tela do celular? Isso aqui é o arquivo em PDF gratuito. Eu acabei de escrever, inclusive, para esta aula. O link está aqui na descrição. Por conta desse tempo e desta semana adversa, eu vou gravar a aula de uma vez, sem edição. Pega aí a sua revista, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Bom, o textuário está aí na tela, está em Ezequiel 7:2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Como 4 cantos da terra, se a terra é redonda, Isaías fala que ele está sentado sobre o globo da terra. 4 cantos não é necessariamente, gente, 4 cantos fisicamente falando, ok? É sobre toda a extensão da terra. Nós vamos ver que estas profecias se aplicavam primeiramente ali a Israel, ao povo de Deus, naquele momento, mas tem um alcance global também. A verdade prática nos diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima, tá bom? Então, eu sempre faço aquela pergunta, né? Tem o ministério pastoral e o ministério profético, né? O atalaia, né? É aquele que alerta sobre o perigo, que dá aquele puxão de orelha, né? Tem pastores que atuam mais no ministério profético, outros mais no ministério pastoral, tem aqueles que conseguem fazer os dois. Há momentos em que nós precisamos exercer os dois de forma conjunta, enfim. Muito bem, nós temos aqui estes slides e nós já vamos aqui, antes de entrar aqui no primeiro tópico. A leitura bíblica em classe, ela é assim muito interessante. Eu estive olhando, muito interessante a leitura bíblica em classe. Eu até sublinhei aqui na minha revista, aí nos versículos, por exemplo, versículo 3. Agora o fim vem sobre ti, porque eu enviarei sobre ti a minha ira, não é? E eu te julgarei. Parece algo assim muito forte. De fato é. Agora, qual é a causa disso? Por que isso? Conforme os teus caminhos, trarei sobre ti todas as tuas abominações, não é? E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. É por isso que vem a tua sentença. Eu te julgarei, no versículo 8 aqui, conforme os teus caminhos, exporei sobre ti todas as tuas abominações. De novo, no versículo 9, conforme os teus caminhos e conforme as tuas abominações. Então, tudo isso para mostrar aqui que é um resultado ao estilo de vida que esse povo estava vivendo e, portanto, esta é uma lição para refletirmos, certo? Muito bem, aqui no primeiro tópico, não é? Nós vamos ver aqui, de acordo com a introdução, que esta palavra, este juízo divino, ele naquele momento era algo particular para aquele tempo, mas que também tem implicações morais, não é?
Eles não acreditavam que aquilo iria acontecer porque eles achavam que o Senhor não permitiria que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Eles achavam que Deus estava preocupado ou que Deus tinha compromisso com o templo, não é? Quando na realidade o templo e todo o sacerdócio e aquela terra era o ambiente aonde Deus os tinha colocado, mas o relacionamento de Deus, você pode anotar isso aí, não é com o templo, não é com a liturgia do culto, é com o culto, aquele que está cultuando, é com o adorador. É por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, não procura a verdadeira adoração, porque onde há verdadeiros adoradores, há a verdadeira adoração. Bom, primeiro tópico, aqui nós temos aqui estes pontos, ok? Você tem aí a sua revista, né? Então, aqui a introdução, ele pontua aqui algumas coisas, que a comunicação aqui, ela foi inconfundível, tá? Diferentemente da atividade profética inicial, que ocorria por meio aí de visões, tá bom? Então você pode anotar aí que a sentença opa, deixa eu só puxar aqui, isso, a sentença de Deus não é para nos ameaçar ou nos amedrontar, mas nos conduzir ao arrependimento. Nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa lição. Deus não estava mostrando ao profeta, ou seja, o que Ezequiel vê aqui, ou melhor, o que ele escreve aqui, não era fruto de visões, não, era exatamente aquilo que ele ouviu. Veio a mim a palavra do Senhor. Então é uma comunicação direta, ok? É uma comunicação direta. E qual que é aí a extensão, não é, dessa profecia, não é? Num primeiro momento aí para a terra de Israel, certo? Então, num primeiro momento a extensão é para a terra de Israel. Isso aí indica, né, a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território, mas não está restrito apenas àquele ambiente, tá? Então, o que nós aprendemos aqui sobre o modus operandi de Deus? A partir do relacionamento dele com Israel, mostra como Deus age em todos os tempos, com todas as pessoas, em todas as épocas e localidades, em tais circunstâncias, tá? Então eu fiz aqui uma anotação nesse ponto 2 da extensão, que é o amor de Deus abrange toda a terra aos que creem. E o seu juízo também tem amplitude global aos que desprezam o seu amor. Você pode aí anotar João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, ou então entrar nos nossos grupos no WhatsApp, que está aí na descrição, e aí você baixa esse material, certo? Então, João 3, 16 ao 18, vai mostrar que o amor é sobre todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então o amor de Deus não é tão incondicional assim, é preciso crer, se arrepender, se converter de verdade, ok? Tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para ser condenado, mas quem não crê nele já está aí condenado, certo? Então o amor é abrangente, tem a abrangência global sobre os que creem, e a sentença, o juízo de Deus, também ele é global. E aí no ponto 3, aqui nós temos essa pergunta: quando? Quando é que vem esse juízo? Vale lembrar que por diversas vezes e por diversas pessoas Deus vinha falando a eles que chegaria esse tempo se não houvesse o arrependimento, não é? Então, nós temos aqui palavras como agora, não é? Depressa, assim depressa derramarei o meu furor, não é? Isso aqui, ó, olha só, que eles já estavam no cativeiro. Então, veja que bem antes do cativeiro, Deus já tinha alertado eles. Deus já vinha usando profetas, dizendo a eles que eles precisavam se voltar para Deus. No entanto, eles foram ignorando os avisos de Deus, eles foram abrindo mão da palavra de Deus. Então, quando? Olha só, Deus é longânimo. É muito importante você pegar uma caneta para fazer anotações de referências que a gente vai trazendo aqui. Deus é longânimo, mas a rebeldia provoca o seu juízo inevitável e imediato, com a intenção de levar o seu povo, Israel e a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus, ok? Ao arrependimento, à conversão. E aí você pode anotar aí, ou baixar aqui esse PDF, Hebreus 12, do 6 ao 11, não é? E Apocalipse 3 e 19. Deus prefere te
ferir do que lhe perder. Vamos ler só Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 19, que diz-nos assim: a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Mas será que é por brincadeira? Será que é alguma coisa assim? Qual que é a intenção de Deus? Aí o texto continua: sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Então, a intenção de Deus com o castigo, com a disciplina e até mesmo com as feridas é nos tratar e nos conduzir ao arrependimento. Que bênção esta aula muito especial. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Sobre o fim, tópico 2 aqui, sobre o fim. Aí nós temos o sentido, expressões sobre o início do fim e a repentina sentença, ou a repetição da sentença. A palavra fim do hebraico getz, ela traz aí, não é, fim, destruição, ruína, morte, condenação. Trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Aí tem um outro texto aqui que está na revista e que vale a pena nós lermos, que é Gênesis 6:13. Disse Deus a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, tá? Então, para você que acha que hoje nós estamos vivendo um tempo... nunca houve o pecado desta forma, Gênesis 6:13. O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra, tá bom? Então, o pecado sempre é pecado, e o homem sempre esteve aí disposto a pecar. Tá? Então, a sentença absoluta declara que não havia como retroceder o juízo antes declarado e anunciado. Tá? Então, Deus foi avisando, alertando, falando, mas chegou em um ponto que a última alternativa era levá-los para o cativeiro, era eles passarem por esta situação, embora muitos não tenham acreditado. Muitas vezes, para valorizarmos a misericórdia de Deus, precisamos conhecer o seu cantinho da disciplina, tá? E aí você anota aí 2 Coríntios 7:10, tá bom? Tá certo? Então, o cantinho da disciplina de Deus. E Deus não é como muitos pais, né, que promete, que ameaça. Não, Deus foi avisando. Quando essa sentença pesada chega, é para dizer, ó, vai acontecer, não adianta, não tem mais como vocês fugirem, todas as oportunidades foram dadas, e agora vocês terão que passar aí por esta situação. Aí nós temos aí o que são as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença, não é? Então a gente tem, vem o fim vem, agora vem o fim, vem o fim, né? Até o comentarista colocou aqui que talvez a intenção de Ezequiel era causar pânico, né, no destinatário original. Será que essa era realmente aí a intenção? Olha só, no ponto 3, a repetição da sentença. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Olha o que diz aqui, gente. 2 Crônicas, capítulo 36, de 2 Crônicas 36 e versículo 16. Eles, porém, zombando dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Então eles tiveram todas as oportunidades, mas vale lembrar, para quem achar muito dura esta sentença, que repetidas vezes eles foram alertados pelos inúmeros profetas sobre o resultado de suas más escolhas. Quem planta arrependimento, colhe
misericórdia, quem planta desprezo colherá o juízo de Deus. Isaías 41:11, tá bom? Então, antes de, Deus está sendo muito duro com esse povo. Lembra? A misericórdia, ela é abrangente, o juízo também. E o juízo, muitas vezes, ele é proporcional ao Nossa, essa foi demais, hein? Essa você tem que anotar, anota aí. Nossa, essa eu vou até escrever aqui, porque realmente não tava, ó. O juízo é proporcional ao desprezo pela misericórdia, tá? Eu sou superintendente lá na minha igreja, mas esse domingo eu vou dar essa aula, meu Deus do céu. Então, o juízo é proporcional ao desprezo pela misericórdia. Quando você vê uma situação de juízo na Bíblia, assim, muito forte, muito intensa, como é aqui, é só você olhar os bastidores e você vai ver que a intensidade do juízo, o peso do juízo está sendo proporcional à intensidade da misericórdia desprezada. Ok? Bom, que Deus fale aí aos corações. Muito bem, estamos chegando então com o nosso tópico 3 sobre o inimigo. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Olha só, terceiro tópico sobre o inimigo, e aqui nós temos também estes subtópicos. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Aí nós temos o rei Nabucodonosor e a Babilônia. O que é esse já reverdeceu ou já floresceu aí a vara? É o seguinte, irmão. O que significa? É o seguinte, não tem mais comentário, certo? Era inevitável que esse juízo se manifestasse. Então, assim, já floresceu a vara. Não tem mais como voltar atrás. Não há mais como voltar atrás. Deus conhecia o coração daquele povo, tá? É como Ofni e Finéias. A Bíblia diz de Ofni e Finéias o que não diz de ninguém. Ela diz assim, ó, Deus os queria matar. Meu Deus, o Deus misericordioso queria matar. É porque Deus conhecia o coração daqueles jovens e sabia que o coração deles era rebelde e inclinado à iniquidade, tá certo? Então, aonde não há um retorno à vontade de Deus, não é? Aonde não há uma conversão, enfim, não é? Então é o abismo ele é inevitável, mas Deus com a sua graça ainda tem, mesmo assim, o juízo, a sua disciplina, tá certo? Muito bem, então ó, o castigo está próximo e pronto. Deus usará recursos e meios para nos corrigir, nos disciplinar. Precisamos de discernimento para entender que muitas vezes situações e pessoas que nos apertam, na verdade, são um caminho pelo qual Deus está nos disciplinando, tratando a nossa rebeldia. Eu sempre digo assim, eu sempre me envolvo, tá? Eu nunca digo assim, Deus está provando a rebeldia de alguém. Olha, nós. Então, muitas vezes Deus está nos tratando através de uma situação, através de pessoas, tá? Então, quando é inevitável, e Deus vai disciplinar alguém, geralmente ele usa alguém, tá? Então, isso a gente precisa entender. Para nos abençoar, Deus usa pessoas. Para nos disciplinar, também. Eu vou anotar isso aqui também. Ó, para disciplinar, Deus usa pessoas, não usa? É o contrário, tá? Mas depois eu coloco aqui. Para abençoar também. Mas aí você faz ao contrário, que dá um peso maior, tá bom? Então assim, para nos abençoar, Deus usa pessoas, tá? Agora, para disciplinar também. Não pense que não é assim que funciona, porque é assim que funciona. Muito bem, aí ele tem o segundo ponto aqui, que é reverdeceu a soberba. Tá? Então, Nabucodonosor extrapolou os limites, ele foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou ele proceder desta maneira, de maneira que Deus usa Nabucodonosor e a Babilônia para tratar seu povo, mas depois Deus vai tratar com Nabucodonosor e a Babilônia também, porque não é possível extrapolar os limites, tá? Deus permite a disciplina e usa pessoas e situações para nos conduzir ao arrependimento. Sim. No entanto, não estamos abandonados,
Tá? Até a disciplina de Deus tem limites. Por isso, quando vemos alguém sendo tratado, devemos usar de misericórdia, pois o dono do seu povo, o dono da igreja, cuidará de ajustar todo abuso, tanto aqui quanto na eternidade. Então tem coisas que Deus irá tratar com estas pessoas que se aproveitam, não é? Aqui e na eternidade. As nações que afligiram Israel, que foram além da conta, elas serão chamadas a prestar contas aí diante de Deus. E por último aqui, a nossa última reflexão aqui é no tópico 3.3 e ponto 2, que está falando de Nabucodonosor e que também está falando aqui da Babilônia, tá? Então, ó, é interessante que foi Deus quem os entregou nas mãos dos inimigos, tá? E ele os entregou não é porque ele não podia livrá-los dos inimigos, foi Deus que os entregou nas mãos dos inimigos. Agora, por quê? Está no texto bíblico, por causa dos seus pecados. E ao mesmo tempo, qual era a intenção de Deus ao entregá-los nas mãos dos inimigos? Era uma intenção de demonstrar o seu amor e misericórdia para tratá-los e não perdê-los. E aí, por último, essa frase aqui que você pode escrever, anotar, dar uma pausa aí, anotar, ou pegar aí no PDF aqui na descrição. O arrependimento é o caminho óbvio quando falhamos, pecamos contra Deus. Esta sentença, este juízo inevitável, duro, intenso, é porque eles desprezaram as oportunidades de se arrependerem, tá? Então a gente conclui aqui com Tiago, capítulo 4 e versículo 8 até o 10. Tiago, capítulo 4, versículo 8 até o 10, que diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Muitas pessoas acham que essa exaltação, ela é uma exaltação financeira, uma exaltação humana. Esta exaltação, ela é espiritual, porque o homem em pecado está caído, e o povo de Deus, rebelado contra Deus, também está caído. Por isso, nós devemos nos humilhar para que ele nos levante, para que ele nos exalte, ok? Então, nós não devemos perder. Aprendemos aqui que nós não devemos brincar com a misericórdia de Deus, com a longanimidade de Deus. Pelo contrário, mas as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Elas são tão maravilhosas que elas não têm fim. Isso não significa que nós devemos brincar com a longanimidade de Deus. Deus ser longânimo e misericordioso não significa que a sua justiça e a sua ira não se manifestará. Até porque se ele não manifestar a sua ira contra o pecador e contra o pecado, ele não estará sendo justo, ok? Então a justiça de Deus revela seu amor, sua misericórdia, sua disciplina e sua ira. Não quer colher a ira de Deus? Semeie uma vida que agrade a Deus, confissão dos pecados, arrependimento, conversão ao Senhor, humilhação, porque ele terá toda a vontade, toda a atitude de nos exaltar, de nos levantar, de nos perdoar, de nos abraçar. Do contrário, por amor, ainda que como pai não é gostoso corrigir, disciplinar, falando humanamente falando, mas por amor, Deus vê essa necessidade e ele o faz, até para que ninguém diga, olha, não sabia, não me avisaram, não fizeram nada. Não, ninguém poderá dizer que não teve oportunidades, porque as oportunidades de Deus são imensas, mas não brinque com a longanimidade de Deus. Ela é flexível, mas ela não é inquebrável, e uma hora a ira dele se manifesta, e quando Deus pega a cinta, aí não adianta mais fugir e nem pedir perdão. Aí vai ter que passar pela disciplina,
para então ser corrigido pelo Senhor. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.